Fala, meus amigos, beleza? Olha só, vocês lembram daquele avião da Venezuela que pousou na fronteira com o Brasil e ficou se especulando que Maduro poderia estar dentro? Pois é, temos novas informações sobre esse caso que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui. Primeiro eu quero falar de uma coisa. Segundo os jornalistas PH Vox e o Ivan Kleber, eles disseram ontem, citando fontes do governo argentino, na verdade do ex-presidente da Argentina, o Carlos Rucalf, dizendo que Lula fechou as portas do Brasil para Maduro. Imagine, pessoas que eram tão amigas, né, que eram praticamente os caras que dirigiam o Fórum de São Paulo depois da morte de Fidel e depois da morte do Hugo Chávez, e eles que pareciam que ter uma amizade pessoal, né? Maduro, inclusive, foi recebido aqui no Brasil com honras militares e tudo mais há pouco tempo atrás. Lula simplesmente disse a Maduro que ele não vai ser asilado político no Brasil, que ele não é bem-vindo aqui no Brasil. O máximo que poderia acontecer é ele vir aqui para daqui ir para um outro país, que ninguém sabe qual, especula-se muito sobre a Turquia. E o que Lula quer, no final das contas, é o seguinte. Primeiro, barrou a entrada de Maduro no Brasil. Já está claro que Maduro não será um asilado político no Brasil. E segundo, que se a guerra estourar, uma guerra mesmo para valer, Lula quer se colocar como um mediador político entre os Estados Unidos e a Venezuela. Bom, não sei se ele teria isenção para ser um mediador a partir do momento em que ele tem um lado nessa história e o lado não é os Estados Unidos. Mas, como a gente sabe, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e Lula evidentemente não está aceitando Maduro por pressão americana, por pressão do Donald Trump, que evidentemente não quer Maduro desestabilizando aqui o quintal da casa dele, que é a América Latina, principalmente depois dele já ter tirado Maduro da Venezuela. Então não tem sentido tirar Maduro da Venezuela e deixar ele no Brasil. O máximo que Trump aceitaria é que ele fizesse um pit stop no Brasil e daqui fosse para um outro país. Especula-se Turquia, mas pode ser Rússia, pode ser China, pode ser Coreia do Norte, vai saber. Evidentemente que Cuba também não é um bom lugar para ele. Bom, e aí, em relação ao avião, olhe que matéria interessantíssima saiu na Band. Maduro não estava em avião do regime que pousou na fronteira em operação sigilosa. Olha que coisa estranha. A aterrissagem discreta de um Airbus A319, usado pelo governo da Venezuela no aeroporto de Santa Helena de Uairém, a poucos quilômetros da fronteira com Roraima, reacendeu suspeitas sobre movimentações reservadas na região. A aeronave, frequentemente empregada pelo presidente Nicolás Maduro em viagens oficiais, desembarcou um pequeno grupo de passageiros que, segundo relatos oficiais, embarcou rapidamente em 2 helicópteros rumo ao Monte Roraima, ponto turístico situado na tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana. Moradores e funcionários do aeroporto afirmam que toda a operação ocorreu sem aviso prévio e com acesso restrito. O grupo, descrito como formado por turistas VIP, incluindo cidadãos russos, teria cruzado para o lado brasileiro e retornado horas depois no mesmo comboio aéreo. Tudo muito estranho. Primeiro, como é que turista usa o avião presidencial da Venezuela? Não tem o menor sentido. Outra coisa, que grupo de turistas tão importantes é esse, que assim que pousou na fronteira com o Brasil, já tinham 2 helicópteros da Força Aérea venezuelana lá para levá-los ao Monte Roraima? E terceiro, cruzaram o espaço aéreo brasileiro e voltaram para a Venezuela e o governo brasileiro não fez nada? A FAB não fez nada, não interceptou esses helicópteros? Bom, que conversa mal contada, né? De fato, não se sabe se Maduro estava lá ou não. A Band diz que não. Mas a Band é suspeita porque ela é bancada pelo China Media Group, ou seja, grana chinesa que não quer que você saiba a verdade. Mas é tudo muito estranho.
Um Airbus presidencial cheio de turista, VIP. Nunca vi turista usar avião presidencial em lugar nenhum do mundo. Quando pousa na fronteira com o Brasil, pega 2 helicópteros, entra no Brasil e volta para a Venezuela. Isso está me cheirando aí muito estranho e acho que o Itamaraty deveria se pronunciar para esclarecer essa incursão desses helicópteros no território brasileiro. E também esclarecer esses boatos aí a respeito de o Brasil receber Maduro para um asilo político. Quem estava no avião, eu não faço a menor ideia. Mas hoje em dia eu já não descarto que o Maduro estivesse, porque pode ser que ele tenha estado lá e aí as negociações não deram muito certo. Lula disse que não receberia ele como asilado político, pegou o helicóptero, voltou para o avião, pegou o avião e voltou para Caracas. A mim é isso que está aparecendo. Eu não sei o que é que você pensa em relação a isso. Mas deixa aí nos comentários, por favor, se você acha que Lula receberia Maduro no Brasil ou não. Bom, só para concluir, eu adoraria que Lula recebesse Maduro. Adoraria, porque escancararia mais uma vez que o Brasil é uma ditadura que acolhe outros ditadores e, nesse caso, um narcoterrorista. Seria muito bom para a derrocada da ditadura brasileira perante aos olhos do mundo. Mas eu acho que Lula não vai ser tão burro a ponto de fazer isso. De qualquer jeito, deixa aí nos comentários o que é que você acha sobre toda essa confusão de avião para lá, avião para cá e principalmente Lula ter barrado Maduro de asilo político no Brasil.